Ai, caramba. Dá um pouquinho aí, café. Agora sim. Começou 2019. Vamos trabalhar. Fala, galera do Geek! Eu sou o Godcode, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia pra games de todo o YouTube. Feliz ano novo pra todo mundo aí. Está começando o primeiro vídeo de 2019 do canal Detonando Geek. A gente vai começar com um assunto demasiadamente interessante. É 2019, tem produtoras anunciando que farão consoles 4K até 120 FPS, como você vai ver também daqui a pouco aqui no vídeo. E Xbox Live e PSN Networks parece que estão um tanto quanto estagnadas em relação ao acúmulo de serviços e o que a indústria gamer está fazendo atualmente no mercado. Antigamente a coisa era bem diferente, era bem menor e o serviço era outro nível de utilidade para o público gamer de console. Atualmente será que está equivalendo a este mesmo nível? E o ano é novo, mas os costumes são antigos. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, ajuda demais a gente continuar criando conteúdos interessantes como esse pra você. Antes de começar, eu queria pedir apenas 2 minutos da sua atenção, que vale muito a pena. Você pode pular diretamente pro conteúdo principal do vídeo, mas fica aí porque a informação te beneficia. Eu tenho a honra e o prazer de trazer pra vocês, aliás, inaugurar pra vocês, disponível agora, já, neste momento, segundo minuto, o portal de notícias do Detonando Geek, detonandogeek.com.br. Você pode acessar a partir de agora, como você está vendo na tela. Um portal inteiramente novo e totalmente feito para você, nossos inscritos e comunidade gamer em geral. E é claro, é óbvio, é lógico, trazendo toda a segurança, a confiabilidade e compromisso que você tem há mais de 4 anos no canal Detonando Geek com a informação. Agora também em versão escrita para você acessar na hora que você quiser. E não é só um sitezinho de notícia comum, ele é repleto de features tecnológicas para melhorar a sua experiência em nosso site. A primeira delas é que você está num ambiente seguro através de um certificado SSL. Outra feature interessante é que todas as páginas do portal Detonando Geek são Dark Theme, para que você diminua a emissão de luz azul aos seus olhos e também você economiza energia do seu dispositivo mobile. Outra coisa super interessante é que o portal Detonando Geek é filiado ao projeto AMP do Google, Accelerate Mobile Pages, que transforma a navegação mobile muito mais rápida e agradável para o usuário e diminui a carga global de dados inúteis trafegados na internet. A versão desktop é expansiva e mesmo com background branco no fundo, ele possui uma camada de grade preta para diminuir a emissão de luz azul aos seus olhos. Não é só um site, tem funcionalidades de aplicativo. Se você ativar as notificações no Google Chrome, Edge, Firefox e Safari de qualquer dispositivo que você quiser, você recebe notificações toda vez que tiver uma nova postagem, incluindo novos vídeos do canal. Parte de compartilhamento expansiva e inteligente. Você pode selecionar um trecho do texto como você está vendo agora, clicar em compartilhar no Facebook, Twitter e vai integrar ao seu post. Evitando que você tenha que editar qualquer coisa, você pode usar uma parte do texto dentro da sua postagem que deixa demasiadamente interessante. Utilizando a versão mobile, também você consegue compartilhar direto para o WhatsApp, simplesmente clicando no botão de compartilhamento do WhatsApp. E é claro, o mais importante, informações sobre tecnologia e games pesquisada a fundo, para trazer para você a forma mais fácil e agradável e verídica da informação. Todo esse conjunto que eu falei forma um novo portal de notícias Detonando Geek. Eu espero que vocês gostem. O que está disponível agora é só uma pequena parte de tudo que vai crescer ao longo deste ano junto com você. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez e espero realmente que vocês gostem da nossa iniciativa. Nós não estamos caminhando para uma era moderna, nós já estamos na era moderna, já é 2019. A indústria não para de criar artifícios criativos para atrair o gamer, para tirar a monotonia, para tirar os modos repetitivos. A ascensão disso, por exemplo, nós podemos citar Fortnite, PUBG, modos Battle Royales que foram inaugurados em 2018 e foram grandes sucessos do ano, atraindo 200 milhões de players multiplayer só para Fortnite. Nós também tivemos variações de dispositivos aí mundo afora que não param de crescer. Nós estamos numa era tão moderna que publishers se atrevem a anunciar
anunciar que vão criar consoles 4K que rodam a 60 FPS com dispositivo VR e sem o dispositivo VR até 120 FPS, como foi o caso da desenvolvedora de Project Cars 2. Notícia completa no nosso portal de notícias detonandogeek.com.br. Tudo não para de crescer, no entanto alguma coisa está meio parada, meio estagnada, meio em modelos de mercado antigo. Estamos falando de Xbox Live e PlayStation Networks. É importante você saber que esse vídeo não tem a intenção de menosprezar, criticar ou criar uma revolução das redes, e sim tendenciar o que pode vir para a próxima geração, pois os problemas que eu vou citar aqui já são de conhecimento óbvio, é claro, é lógico, das empresas, e que podem trazer modificações não só por vontade própria, mas por própria pressão da indústria gamer em si. Pra gente entender esse contexto geral, vamos voltar em 2002 e ver como tudo nasceu e como tudo fazia sentido naquela época. Em 2002 a Xbox Live vinha ao mundo. A Xbox Live representa a rede gamer moderna que nós temos hoje. Ela foi o pontapé inicial. A Microsoft criou uma rede tão popular e atraente que fez tanto sucesso quanto o seu título mais famoso da época, que era Halo. 4 anos depois, a Sony ingressou no jogo também e concluiu aí a PSN Networks. Ótimo para os gamers, era a primeira vez que jogadores de console tinham oportunidade de acessar a internet e jogarem multiplayer com os seus amigos. E fazia muito sentido naquela época. Estávamos em uma época onde os dispositivos de internet não haviam criado tanta modernidade. Nós não tínhamos tantos meios de comunicação como nós temos hoje. Existia já a rede de PC Gamer há muito tempo, jogadores online. No entanto, eram servidores descentralizados e que era difícil pra caramba pra você achar um servidor legal e bacana. Jogadores de CS da época sabem do que eu estou falando. Os servidores públicos eram muito zoados. Uma forma organizada de você jogar multiplayer, conversar com seus amigos era demasiadamente importante. Aliás, a conversa era muito importante. Mensagem de textos que hoje você pode achar que é relevante, na época quem tinha celular SMS era muito caro. O fato de você enviar mensagens de textos gratuitas para os seus amigos era incrível. Falar e ouvir pela rede era então demasiadamente ultra mega power importante, ou seja, era um dispositivo na sua mão com seus amigos, pagando uma mensalidade, dando todos os serviços gratuitos. Não demorou muito para novas features vir e atrativos para os players. Tivemos os jogos grátis. Os jogos grátis realmente fizeram todo sentido nas redes naquela época. Por quê? Porque os jogos não eram a dimensão que era hoje. Estamos falando de uma época onde os jogos eram delimitados ainda como equipamentos de criança, ou seja, você não tinha tanto e-commerce, aliás, não tinha e-commerce nenhum, era uma época que no Brasil era bem nebulosa nesse sentido, estava iniciando a coisa. Você não tinha onde comprar os jogos, você só tinha lojas especializadas que no geral eram muito caras, porque no geral, no Brasil, por exemplo, era tudo importado, e a capacidade de você poder comprar online e melhor ainda, ganhar no jogo, era extremamente importante. Falando em comprar, nós tínhamos os descontos, que nós temos hoje, os descontos exclusivos para assinante, e que sempre foi meio estranho, mas fazia real sentido na época. Nós pagamos para ter desconto, mas realmente tínhamos desconto, e não é porque os descontos eram necessariamente excelentes comparados com hoje, é porque não existia a concorrência do mundo afora dentro das redes gamers, ou seja, os descontos realmente valiam a pena porque você não encontraria melhor preço em lugar nenhum do mundo. E mais vantagens vinham. Do lado do Xbox, por exemplo, nós tivemos os avatares, que mesmo que não precisasse ter Xbox Live, mas com o Xbox Live expandia. Você podia até jogar jogos com seus avatares, mesmo que não eram jogos significativos, mas no mínimo divertido. Você comprava roupas para os seus avatares. Eu mesmo comprei um monte. Era uma experiência única, era um mundo diferente, eram pessoas diferentes e era uma comunidade muito mais limitada e menos expansiva do que a realidade de hoje. Dando um salto de 16 anos, chega 2018. Eu nem vou citar 2019 porque nós estamos a dias do ano. 2018 foi a consolidação da atual geração de consoles. Nós tivemos os melhores jogos lançados, os melhores exclusivos, as melhores experiências, e a indústria de desenvolvimento estava completamente madura para trazer experiências sólidas para esses dispositivos. E o que nós tínhamos na Xbox Live? Vamos começar delimitando os parâmetros, começando pelo mais importante. Pagar para jogar ainda faz sentido? E esse vídeo não tem a intenção de criar lá a revolução do free player, o socialismo do multiplayer grátis, nada disso. É só uma análise se o formato ainda está coerente de acordo com determinados jogos. Coisas mudaram muito atualmente no mercado. Na época que foram lançados Xbox Live, PlayStation Network,
todo jogo possuía single player. A campanha era mais importante que o multiplayer. O multiplayer era apenas um bônus para dar continuidade ao jogo. Pois bem, nós temos hoje jogos formados apenas como multiplayer. Você compra um jogo multiplayer e você compra um jogo multiplayer e ainda tem que comprar uma assinatura para poder jogar esse multiplayer. Já ficou um pouco diferente do formato que era lá atrás. Outra coisa importante para falar é que na tecnologia eles mandam muito bem e evoluíram toda a tecnologia de servidores. No entanto, é importante também falar que desde 2010, tanto a PSN quanto a Xbox Live não possuem servidores apenas delas. Empresas grandes como Ubisoft, EA Games, Epic Games possuem servidores próprios, ou seja, a PSN e a Xbox Live servem apenas como autenticadores para o envio de comunicação com esses servidores. Depois do usuário devidamente autenticado, ele é provido pelo servidor da produtora. Servidor esse que é distribuído gratuitamente na plataforma de PC, e é o mesmo servidor. Apesar de ser distribuído em lâminas com máquinas virtuais e cada plataforma ter a sua máquina virtual para rodar a sua comunidade, ou seja, eles não estão juntos, mas estruturalmente e tecnicamente estão no mesmo servidor. Então a infraestrutura que é disponibilizada gratuitamente pela produtora no PC é a mesma infraestrutura que é disponibilizada paga. Não seria a hora, talvez, de tanto a Xbox Live e PSN Networks reverem esses conceitos e começarem a criar exceções para determinados tipos de jogo, principalmente jogos que as pessoas compram para poder jogar online. Outro ponto importante que a comunidade discute é em relação ao sistema anti-cheat dos consoles, que é mais eficiente, ou seja, não existe trapaças no servidor e se existirem é causadas por erros dos mapas, não por algum código maléfico que foi inserido. Mas isso não é em relação ao Xbox Live ou PSN, e sim ao dispositivo em si. Estamos falando de consoles que são fechados, ou seja, eles não foram destravados, eles nem têm o código aberto e os códigos dos jogos também não têm acesso. Ao contrário do que acontece com o PC, por exemplo, onde você tem acesso aos arquivos. E além do mais, tem no PC alguns jogos que permitem o mode, ou seja, modificar os jogos e criar seus mapas próprios para interagir dentro do jogo. Isso é bom para a comunidade, mas também abre vulnerabilidade na mão de pessoas mal intencionadas e extremamente hábeis e inteligentes. Portanto, definitivamente, com ou sem a rede paga, não existiriam cheats em consoles. É claro que existe todo um trabalho de prover, gerenciar, manter e criar novos servidores para a comunidade e um trabalho contínuo. Isso gera encargos, eu não estou falando para ser gratuito, mas no entanto poderia-se mudar o molde em volta desse serviço, possibilitando algumas exceções e modificações de acordo com os jogos e usuários que estão conectados a estes jogos. Pagar para 3 descontos já não é tão vantajoso como era lá em 2002, 2003, 2004, 2006, até meados de 2012, por exemplo. E por quê? Porque o mundo gamer cresceu esporadicamente e triplica cada ano que passa. Nós temos inúmeras e milhares de opções de compra. Nós temos compras na loja da esquina, em grandes varejistas, nós temos compras através de e-commerce, incluindo sites que vendem gift card, jogos digitais por fora de maneira não oficiais. Ou seja, as promoções exclusivas para os assinantes exclusivos já não são tão exclusivas assim e facilmente você consegue achar preço melhor se você pesquisar. É óbvio, é claro, é lógico que nós não podemos generalizar. De tempos em tempos vem promoções bem atraentes sim, mas no entanto elas estão ficando cada vez menores e talvez essas promoções poderiam ser refletidas em algum outro tipo de benefício. Parte social tem que realmente ser estudada, principalmente as partes de comunicação. Na Xbox Live e na PSN Network você paga para também ter o benefício de criar grupos e interagir com os usuários, ou seja, os outros players. No entanto, é meio discrepante quando a própria Xbox Live permite também que você instale aplicativos gratuitos como Skype e Discord dentro do seu console, ou seja, você tem o mesmo sistema de comunicação muito melhor que provê até videoconferência e você pode amplificar com o mundo externo, fora da rede Xbox, e você tem que pagar a rede Xbox para se comunicar dentro da Xbox, ou seja, uma coisa está atropelando a outra, está começando a ficar um pouco mais nebuloso. Do lado da PSN, por exemplo, não tem acesso a esses aplicativos e poderia ter um mundo afora nos sistemas de comunicação através de internet, evoluíram muito mais do que a própria Xbox Live e a PSN. E os serviços que eles estão oferecendo dentro da assinatura são no mínimo básicos comparados com as tecnologias que nós temos ao mundo afora. Por exemplo, se você pudesse conectar através do WhatsApp o seu console, seria muito mais fácil você se comunicar. Outra coisa também são as comunidades e grupos, que apesar de uma boa ideia entusiasmou bastante a comunidade, também
também é algo que é extremamente fora do escopo mundial. O Facebook, por exemplo, gerencia muito mais o algoritmo de busca e atração de pessoas do que a própria Xbox Live ou a PSN. Talvez uma conexão com o Facebook, uma deliberação maior com redes sociais dentro desses consoles poderiam amplificar melhor os serviços, ou seja, deixa fazer quem sabe fazer e se foca em outros serviços. Talvez fosse melhor. Do lado da PSN nós temos um Plus, lembrando aí o nome da PSN Plus, é um serviço pago, que é o que? Você paga para ter o armazenamento de save games, coisa que é gratuita aí na Microsoft. Todo mundo sabe que em qualquer lugar você consegue pelo menos uns 10, 15 GB gratuitamente na internet. Ou seja, faz sentido, PSN, a cobrança do serviço para armazenar fisicamente seus save games na nuvem? Ou talvez não faça tanto sentido assim, você poderia abrir isso para o seu público, transformando em outros serviços mais atrativos para você receber essa assinatura. Ponto de destaque polêmico, agora eu vou cravar no calcanhar de Aquiles do gamer. Jogos grátis, PSN Plus e Xbox Live. Este é uma polêmica generalista todo mês que acontece nas duas redes. O que aparenta ser é que é um fardo enorme para o fabricante, ou seja, Xbox e PlayStation, e também sempre uma decepção para o player, pelo menos na maioria das vezes. Como é que funciona a distribuição atual desses jogos gratuitos? Basicamente, eles são formados e entregues através de parcerias comerciais que os fabricantes conseguem fazer com as publishers, ou seja, se a parceria é boa, eles conseguem um número de licenças de jogos ótimos e entregam para os players. Se a parceria não for tão boa assim naquele mês, eles conseguem um número razoável. É óbvio, é claro, lógico que o marketing das duas coloca num número de cifras que você recebe o triplo do pagamento da assinatura, no mínimo, na quantidade de jogos que você recebe. Mas se você for colocar na ponta do lápis a quantidade em espécie dos jogos que você realmente aproveitou, talvez você não chegue ou passe muito pouco desse índice que o marketing oferece para você. O problema é que naquela época, como eu disse, não havia tanta informação, não havia tanta opção no mercado como tem hoje. Hoje as pessoas, por mais que os jogos continuem caros, como sempre foram desde aquela época, elas têm opções de compras e elas têm maneiras diferentes de adquirir os seus jogos. Ou seja, basicamente os AAAs que são oferecidos, os jogos de extrema qualidade, quase a comunidade já comprou, transformando o serviço With Gold e também PSN Plus, os jogos gratuitos, basicamente atraente apenas para quem acabou de entrar, porque realmente é atraente, você acabou de comprar o console, paga uma assinatura e já vem alguns joguinhos para você jogar. Ou seja, para um player mais antigo a coisa não está tão atraente assim. Isso porque também naquela época não existia o conceito que nós temos hoje, que é o que? Escolha on demand. Exatamente isso. Assim como você faz no Netflix. Netflix ficou popular na internet porque você tem a escolha. Não é aquele conceito que a televisão te oferece. Você escolhe o que quer assistir. Talvez se caminhasse para esse tipo, todo mundo ficaria satisfeito. Talvez de parar de dar esses jogos gratuitos e impulsionar códigos de descontos para que você compre outros jogos, ou até mesmo vouchers aí para que você compre numa lista de jogos talvez que você queira. Talvez oferecer 10 jogos com voucher para você a comprar um ou outro seria muito mais interessante do que ela basicamente mandar aquilo e você ter aquilo. Isso gera uma decepção do gamer. Por mais que o jogo não seja bom, se você tivesse a opção de escolhê-lo, seria bem melhor. Você não acha isso? Tô lembrando o fato que tá um argumento dos mais fanáticos que não, mas isso é brinde. Não, não é brinde, cara. É benefício de assinatura. Está no contrato de serviço tanto da Xbox Live quanto da PSN. Um brinde é algo que você ganha esporadicamente sem dar nada em troca. É um brinde. Você passa na rua, pega um pedacinho aí de um bolinho, você passa na rua, ganha um perfuminho. Isso é um brinde. Quando você paga um serviço e existe uma lista de benefícios, faz parte do benefício da assinatura. Ou seja, os jogos grátis fazem parte sim do serviço. Para agora do método de suicídio da Sony e da Microsoft. Como assim, Godcose? Sony com o seu PS Now, que infelizmente não tem no Brasil, mas só apenas em 12 países, que agora disponibiliza download dos jogos, e Game Pass da Xbox disponível no mundo inteiro, inclusive no Brasil. É praticamente um assassinato dos jogos gratuitos que ela oferece. Eu vou me basear mais no Game Pass porque é o serviço aqui no Brasil, não é nenhuma preferência com o Xbox, mas é um serviço que nós temos acesso e nós estamos no Brasil. O Game Pass oferece hoje uma gama de mais de 100 jogos, incluindo todos os exclusivos da Microsoft, que chegam em torno de 200 a 250 reais. Ou seja, no data do lançamento, pagando o serviço que custa 30 reais por mês, ou uma assinatura anual que não passa de 300 reais, você tem acesso a uma biblioteca imensa e violenta de jogos, colocando uns 70 milhões de prego no caixão dos jogos With Gold. Não faz mais sentido os jogos do With Gold se você tem Game Pass. Talvez uma assinatura Gold que dê um desconto no Game Pass de até 50%, por exemplo, fizesse mais sentido do que a oferta dos jogos em si. É só pequenas ideias, é só pequenas observações do que poderiam acontecer. No caso da
PS Now também, ela chegando no Brasil, com certeza absoluta, a gama de jogos que possui dentro dela disponibilizado para download são bem melhores que os jogos que ela está oferecendo como jogos gratuitos. E um serviço está atropelando o outro. Por exemplo, voltando para o Xbox, o Game Pass é definitivamente muito mais atraente custo-benefício do que a própria Xbox Live. A Xbox Live se tornou-se apenas uma obrigação para que você jogue multiplayer. Qualquer outro serviço em torno dela ficou menosprezado pelo próprio serviço que a Microsoft criou. Por isso que eu digo que com certeza absoluta, tanto a Microsoft quanto a Sony devem estar planejando modificações significativas em suas redes para a próxima geração. Tanto é que, de acordo com os vídeos que nós viemos falando aqui, tanto do Projeto Scarlet quanto do futuro PS5, existem programadores sendo contratados para trabalhar nos softwares das redes, ou seja, vai existir sim alguma modificação e provavelmente alguns desses quesitos que eu citei aqui devam ser modificados, não necessariamente na ordem das ideias, porque eu não trabalho na Sony nem na Microsoft, mas pode ter certeza absoluta que eu vou enviar um pacote de ideias para as duas e quem sabe, provavelmente não vou ser ouvido, mas a minha parte eu fiz. O assunto é muito longo e extenso e eu deixo com vocês no comentário as suas observações. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha a informação, você viu que ela é incrível para toda a comunidade gamer em geral. Participe dos nossos grupos de Xbox One Tech, PlayStation 4 Tech, Nintendo Tech, PC Gamer Tech, link nas descrições, detonandogeek.com.br, o portal de notícias mais foda da internet brasileira, disponível hoje para você. Eu sou Gotcose e até a próxima.